recap aí para todo mundo que passou por aqui. A primeira aula, poder da linguagem corporal, então ele soube lidar com o guarda. Segunda, a importância dos gestos. Ele soube analisar corretamente os gestos ali do guarda para entender o que estava acontecendo, para entender quem era, qual era o sinal não verbal do guarda, porque o guarda não poderia dizer, olha, eu não vou ficar aqui na tua frente agora para você poder entrar aqui ilegalmente. Não, tudo isso por meio da gesticulação não verbal. Aula 3, como descobrir um casal em potencial. Na verdade, ele usou isso para descobrir a liderança e a hierarquia das pessoas que estavam no hospital, para saber com quem ele ia abordar. Por exemplo, quando ele entrou no quarto da criança, né, ele não abordou a criança para pedir licença, ele pediu licença para a mãe, né, sendo que a gente sabe do contexto, né, o contexto de quem trabalha em hospitais oncológicos, compreende que a criança passa a dominar o quarto. Então, para ele abordar a mãe, quer dizer que ele fez uma leitura correta e viu que a mãe era hierarquicamente maior naquele momento. Na aula 4, a gente falou sobre linguagem corporal social, ou seja, como entender melhor a tendência de alguém a se comportar socialmente empaticamente ou antipaticamente. Ali ele entendeu, então, que a criança estava em uma inércia, a criança estava num estado social antipático, o que faz total sentido no contexto. E pegando a nossa quinta aula, ele foi capaz de entender a linguagem corporal da criança como derivada da tristeza e da vergonha e não derivada de raiva ou de culpa, enfim. Ele observou, fez a leitura de um sinal negativo de forma correta, como a gente falou na última aula, as diferenças entre tristeza, né, e as comparações de culpa, de tristeza, culpa, vergonha, de frustração, de raiva. Então ele foi capaz de fazer a leitura correta e gerou um gatilho de surpresa. Ele entrou chutando a porta do quarto da criança. Eu não vou falar aqui o que é certo, o que é errado, né? Enfim, estou falando apenas sobre, comparando como ele foi capaz de aplicar o que a gente chama de sexto sentido, ou seja, ele utilizou os conhecimentos de análise não verbal dele, de análise de linguagem corporal, muita coisa que ele já sabia, porque o Cristiano já estudou bastante coisa também, muita coisa que ele já foi sentindo na época, a intuição dele também. Foi capaz de utilizar, então, com maestria, esses 5 tópicos aí que se encaixam perfeitamente nessa situação dele, para literalmente salvar uma pessoa. Ele foi, conversou com o garoto, deixa eu ver se tem a conclusão aqui, mas ele conversa com o garoto e o garoto de fato volta ao tratamento, volta a se alimentar. Importante, falei, Wesley, eu posso entrar? Ele falou, pode. Aí eu peguei e sentei para ficar na mesma altura que ele e comecei a conversar. Nesse meio tempo, as enfermeiras viram o quebra da porta e elas não me conheciam. E aí elas chamaram um enfermeiro, Fernando, que é um enfermeiro forte, para me tirar de lá. Né? E até esse Fernando aparecer, eu consegui conversar com a criança. Esse Fernando aparece na porta. A hora que o enfermeiro aparece, olha a reação dele. E na hora que ele aparece, ele me vê e leva um susto. Eu aproveitei aquele susto, eu levantei bem devagarinho. Olha só, aproveitei o susto. Ele observou o momento certo. Lembra, pessoal, primeira aula, contexto e linguagem corporal. Levantei bem devagarinho. Por que ele levantou devagar? A gente falou sobre inércia, falou sobre movimentação, sobre cinesiologia na primeira aula. Quando é um movimento muito rápido, eu estou dizendo, estou telegrafando que estou sob efeito de adrenalina, ou seja, eu estou muito ansioso. Quando é um movimento devagar, eu estou gerando uma expectativa em você e te deixando desconfortável. O que ele fez então? Ele levantou devagar, aproveitando que o rapaz já estava assustado, né, o enfermeiro, porque ele precisava continuar um pouco ali no quarto. Ele levantou devagar para gerar uma certa intimidação no rapaz. Da cadeira, assim, apontei para ele assim e falei assim, Wesley, tu sabe quem é aquele cara? O Wesley é o garoto que estava no quarto, tá? O menino com câncer. Daí o Wesley falou assim, não. Falei, é o Lanterna Verde. Aí ele abriu um sorriso, o cara, né, não o menino, ficou todo feliz que ele viu que não era uma situação de confronto. Enfim, após isso, ele conseguiu ali conversar com o garoto retomou o tratamento. É simplesmente esse o poder, o sexto sentido que a gente fala, de que você pode utilizar uma situação para as suas habilidades mudarem o resultado daquilo. Ele poderia ter sido barrado em qualquer momento. Para pensar isso. Para pensar o seguinte, cara. A gente está falando de uma vida. A gente não está falando assim, o cara conseguiu paquerar alguém. O cara conseguiu chavecar alguém. Porque muitas pessoas vêm atrás de linguagem corporal muitas vezes para isso. O cara conseguiu fazer uma venda. Tudo isso é válido, tudo isso é muito bacana, tudo isso é positivo, tudo isso ajuda a gente. Mas você quer uma atitude mais nobre do que conseguir se colocar num contexto onde você tem um poder decisivo de conversar com uma pessoa que está mal e ajudar de fato ela. Isso eu acho que é um verdadeiro poder. Isso a gente pode chamar de sexto sentido. É ter a capacidade de entender as outras pessoas, de saber de quem a gente se aproxima, de conseguir se aproximar de quem a gente precisa se aproximar,
de conseguir passar por locais, de conseguir passar por barreiras que a gente não conseguiria em outro momento, de conseguir ler o cenário corretamente e saber com quem a gente deve falar, de quem a gente deve fugir e de quem a gente deve se aproximar. Isso é o que a gente pode chamar de sexto sentido.